estamos a modelar em 3D no SketchUp, por vezes temos necessidade de obter informações como o comprimento de uma linha, a área num determinado espaço, o volume de um determinado modelo e o SketchUp permite-nos tirar muito rapidamente esse tipo de informação de duas formas distintas. A primeira delas é utilizando um default tray chamado Entity Info e a outra é utilizando uma ferramenta de legendagem chamada Tags. O que é que vamos fazer? Vamos aqui criar um pequeno modelo, portanto eu vou aqui utilizar a ferramenta Rectangle para criar um retângulo, portanto especifico um dos pontos e o outro dos pontos. Depois venho aqui à ferramenta Push-Pull e faço um Push-Pull deste elemento aqui com esta altura. E então, de seguida, seleciono a ferramenta, portanto, indico a ferramenta de seleção, portanto, esta seta que aqui está, e mantenho aqui o tray do Entity Info, portanto, assim expandido, para eu conseguir perceber aquilo que aqui está. Ele, neste momento, diz-me que não tenho nada selecionado, portanto, por isso ele apresenta-me esta informação a dizer No Selection. Se eu selecionar agora uma linha, portanto, uma das arestas deste volume, ele imediatamente vai-me mostrar aqui o comprimento dessa linha. Portanto, ele está-me a dizer que esta linha mede 3,17 m. Se eu, por sua vez, em vez de selecionar uma linha, selecionar uma superfície, ele imediatamente indica-me, portanto, a área dessa mesma superfície. Se eu selecionar mais do que um elemento, por exemplo, uma linha e uma superfície, ele já não me dá informação nenhuma, portanto, porque ele tinha que ter dois elementos, portanto, idênticos. Neste caso, se eu selecionar duas superfícies, reparem, duas superfícies, eu consigo obter não só a área, mas também a área, neste caso, acabo por obter a área que resulta da soma das duas áreas que eu selecionei, portanto, das duas superfícies que eu selecionei. A mesma coisa, se eu selecionar uma aresta e outra aresta, portanto, selecionar duas arestas, ele soma-me, portanto, o comprimento dessas duas arestas e apresenta-me exatamente a soma desses dois comprimentos. Por outro lado, se eu fizer um triplo clique neste volume, eu seleciono a volumetria toda, mas não me aparece aqui a informação do volume. Para isso, eu tenho que transformar este objeto numa componente ou num grupo. Para isso, eu carrego no botão direito do rato e seleciono a informação Make Group. E imediatamente ele transforma-me este grupo, portanto, desculpem, este conjunto de elementos num grupo que não é um grupo qualquer, é um solid group. É um solid group, portanto, só os solid groups é que conseguimos fazer com eles operações booleanas. E também só com os solid groups é que podemos obter a informação que aqui aparece, portanto, da volumetria deste mesmo modelo. Portanto, vamos deixar este modelo aqui e vamos fazer outra coisa aqui parecida aqui ao lado. Portanto, vamos aqui outra vez à ferramenta Rectangle, vamos selecionar um ponto aqui e outro aqui. Vamos novamente utilizar a ferramenta Push-Pull e com um Push-Pull fazemos um Push-Pull para aqui. E agora vamos utilizar para obter a informação, portanto, de comprimentos de linhas ou de áreas de superfícies. Portanto, neste caso já não vamos utilizar o Entity Info, mas vamos utilizar outra ferramenta que é a ferramenta de Text Labels, portanto, que aparece aqui. Portanto, eu seleciono esta ferramenta e ela tem um comportamento distinto se eu selecionar uma superfície ou uma aresta. Querem ver? Portanto, eu coloco então o meu cursor sobre uma das arestas, clico aqui e clico uma segunda vez para especificar onde é que eu quero que ele coloque a dimensão. Portanto, ele imediatamente coloca-me ali o comprimento, portanto, em metros lineares, portanto, desta aresta que está selecionada. Se eu fizer a mesma coisa, mas desta vez numa superfície, eu tenho que carregar uma segunda vez para aceitar. Este valor eu posso alterá-lo, posso eventualmente, por exemplo, colocar em vez do valor um texto. Portanto, basta-me então clicar aqui na superfície e colocar esta ferramenta, portanto, o texto num determinado local e, como podem ver, ele apresenta-me já não metros, mas metros quadrados, portanto, já não está a medir um comprimento, mas está-me a medir uma área. O que é que esta ferramenta faz e que o Entity Info não faz? É que se eu colocar o cursor, por exemplo, num ponto, vamos supor aqui numa extremidade de uma destas linhas, tenho que aceitar primeiro este. Portanto, se eu colocar, por exemplo, num endpoint, portanto, numa extremidade destas linhas, e colocar aqui, portanto, o meu texto,
ele já não me coloca nem áreas nem metros lineares, mas coloca-me as coordenadas x, y, z, exatamente aqueles pontos, sendo que x é vermelho, y é verde e z será azul. Se eu selecionar a minha volumetria, ele ignora pura e simplesmente, portanto, a existência da superfície ao grupo, portanto, e comporta-se exatamente igual como se fosse uma volumetria, portanto, explodida. Ou seja, se eu colocar o cursor sobre uma aresta, apresenta-me o comprimento linear. Se eu colocar sobre uma superfície, ele apresenta-me a área dessa mesma superfície. Apesar, mais uma vez chamo a atenção, disto ser um grupo, portanto, isto termos as superfícies arestas todas agrupadas no mesmo objeto. Portanto, e assim temos várias formas de conseguir obter diversos tipos de informação sobre o nosso modelo no SketchUp. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de colocar um gosto no final. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, onde vamos constantemente colocando novos vídeos, não só sobre SketchUp, mas também sobre outros programas que também comercializamos. Despeço-me com amizade. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.